Esses povos não miscigenados têm um instinto de acasalamento definido, mas têm uma atração sexual insuficiente para gerar problemas sérios e que requeiram um controle social. O instinto do acasalamento é uma das forças físicas impulsoras dominantes dos seres humanos. É a emoção que, sob disfarce de uma gratificação individual, ilude efetivamente o homem egoísta, levando-o a colocar o bem-estar da raça e a perpetuação muito acima do sossego individual e da liberdade pessoal de escapar das responsabilidades. Como instituição, o matrimônio, desde os seus primórdios até os tempos modernos, ilustra a evolução social da tendência biológica da autoperpetuação. A perpetuação da espécie humana em evolução é assegurada pela presença desse impulso racial de acasalamento, uma premência que é, em geral, chamada de atração sexual. Essa grande necessidade biológica torna-se o impulso motor de todas as espécies de instintos, emoções e costumes associados a ela, físicos, intelectuais, morais e sociais. Essa parte desse texto aqui é muito interessante porque, a meu ver, né, praticamente confirma, né, e configura o fato de que sexo é parte da necessidade biológica do homem e uma parte que tem que ser satisfeita. E ela é tão forte, né, que leva o indivíduo à busca de um prazer individual que chega a superar até o fato de que esse indivíduo se esquece de que esse ato pode trazer para ele uma série de responsabilidades e consequências que nem sempre são as que ele deseja. Então, é a maneira de assegurar a perpetuação da espécie. Então, é um sentimento tão forte que o indivíduo trata isso com egoísmo, muitas vezes, né, para satisfação pessoal, e coloca essa satisfação pessoal acima até das consequências resultantes desse acasalamento, desse ato sexual. E seguramente esse é um impulso que assegura a continuidade da humanidade, né? Porque se não tivesse esse impulso com essa força, se a gente fosse praticar o ato sexual pensando, olha, vou fazer isso porque eu quero ter um filho e porque eu quero perpetuar a espécie, eu acho que a gente colocaria em risco a perpetuidade da espécie, porque a perpetuação da espécie, porque pensando seriamente nas responsabilidades e consequências de tudo isso, muitas vezes as pessoas iam dizer, não, peraí, vamos planejar aqui melhor esse negócio, não chegou a hora. É o que os jovens fazem hoje em dia. É o que os jovens fazem hoje em dia, em grande parte. Mas, então é bastante curioso, porque é uma força tão grande que supera muitas coisas, muitos aspectos da nossa consciência, da nossa religiosidade, do nosso meio cultural, de todos esses aspectos. Então, é uma força física que se sobrepõe, é necessária. Então, é bastante interessante o livro falar disso. Em algum momento eles falam que é um instinto primordial, assim, bem... Só complementando, isso que você falou, acho que é tão importante, que se você pensar em estudos evolucionistas, voltando lá para o Charles Darwin, ele considerava a sexualidade, né, tão importante que ele escreveu um livro e diferenciou o processo de seleção, conhecido como seleção sexual, como um processo evolutivo à parte, de ser tão intensivo e ser tão presente na natureza, né? Não só dentre a espécie humana, mas dentre as diversas espécies. Ele dedicou livros e estudos só para falar de seleção sexual, de como algumas espécies
selecionam parceiros, principalmente em aves, isso é muito comum, né? As aves, algumas espécies, elas selecionam seus parceiros através, seja do canto, seja da beleza, seja da plumagem, enfim, de uma série de coisas. Os machos são mais bonitos. Por isso que os machos nas aves são os mais bonitos do que as fêmeas. Tem isso também, tem essa questão também, que a seleção sexual, a seleção de um traço, de uma característica pela fêmea, faria com que, por exemplo, uma cor, uma dança, né, que a gente chama de leque sexual, né, nas aves, a dança, o leque, a gente chama de leque, ele seria selecionado pela fêmea e mantido durante gerações, de forma que outros traços seriam perdidos. Isso ocorre também em peixes, essa questão da seleção de traços, no sentido de manter uma cor viva, de manter uma... Enfim, tem N traços que são selecionados sexualmente, né? Isso em várias espécies. É interessante a gente ver que enquanto muitas religiões tratam a questão sexual como um tabu, como um pecado, como com um monte de restrições e tudo, aqui nos ensinamentos do livro de Urantia fala, não, isso é uma necessidade física e é tão forte que está acima do controle da pessoa muitas vezes, né? Então, é curioso isso. Em algum momento eles falam que é quase tão forte quanto a fome. Ok. Mais algum comentário aí, não? Vamos lá. Alguém quer continuar lendo? Onde nós estamos? Onde estamos? Acho que aqui, nesse daqui, como 82, mais para baixo? Não, mais para cima. Mais para cima? Acho que é aqui, o Instituto de Acasalamento. Acho que é isso. Não, Nós já tínhamos... até como instituição mesmo. É aqui mesmo. Uma instituição. Como instituição, o matrimônio, desde os seus primórdios até os tempos modernos, ilustra a evolução social da tendência biológica da autoperpetuação. A perpetuação da espécie humana em evolução é assegurada pela presença desse impulso racial de acasalamento, uma premência que é, em geral, chamada de atração sexual. Essa grande necessidade biológica torna-se o impulso motor de todas as espécies de instintos, emoções e costumes associados a ela, físicos, intelectuais, morais e sociais. Entre os selvagens, o suprimento da alimentação era a motivação impulsora. Entretanto, quando a civilização assegura uma alimentação suficiente, o instinto do sexo muitas vezes torna-se um impulso predominante e, consequentemente, se coloca sempre como necessitando de uma regulamentação social. Com os animais, a periodicidade instintiva controla a tendência ao acasalamento. Com o homem, entretanto, sendo muito mais amplamente um ser que se autocontrola, o desejo sexual não é de tudo periódico, e por isso torna-se necessário que a sociedade imponha um autocontrole ao indivíduo. Posso fazer um adendo nesse parágrafo? Ok. Essa questão do suprimento da alimentação, né, tem uma questão aí interessante, que é a seguinte, que teoriza-se que o crescimento populacional, ele está muito em épocas mais anteriores, né, pré-históricas, não pré-históricas também, de pensar em 10 mil anos atrás do homem primitivo, a gente pensar que o crescimento populacional ele está associado a um excedente alimentício. Então, um excedente de alimentos levaria o que o livro está apontando ali, mais ou menos naquela frase, né? Um crescimento ali da população, um excedente, enfim. Ele não tem mais que lutar por comida, ele fica... Isso, exatamente. Você tem um excedente alimentício, você não tem uma regulamentação, você passa a ter um crescimento populacional elevado perante a essa disponibilidade de alimentos. Né? Interessante. Pode falar. Hélio. Mas o foco do parágrafo não tem a ver com isso, não. Tem a ver com instinto. Mas volta lá no parágrafo para você ver o que ele vai dizer. Colocou que
basicamente os animais são movidos por períodos. Por cio. Nós chamamos de cio. Isso. E o homem não tem o cio controlado por épocas. A rigor, ele tem cio o tempo todo. Entre o selvagem, o suprimento da alimentação era a motivação impulsora. Entretanto, quando a civilização assegura uma alimentação suficiente, o instinto do sexo muitas vezes torna-se um impulso predominante e, consequentemente, se coloca sempre como necessitando de regulamentação social. Tudo bem, se você tem sexo numa época primitiva, onde você não tem regulamentação nenhuma, você vai gerar o que? Um excedente populacional. Você tem reprodução. Você consegue interpretar secundariamente a partir dessa frase que isso é uma possibilidade, eu penso, enfim. Perfeito. Então, eu até posso embarcar no que você está regulamentar isso. Eu posso até embarcar no que você está dizendo e faz sentido. Faz sentido. Mas eu quero imaginar que com a população no nível que estava, não faltava alimento. E, provavelmente eles viviam de caça. E tinha animais... Então, mas antes eles só caçavam. Eles se ausentavam, eles iam atrás dos animais, de matar o bicho lá para ele comer. Perfeito. Depois eles começaram com a agricultura. E lembra que ele não precisava mais sair. Ele tinha alimentação no quintal da casa dele. Eventualmente ele saía para caçar, mas ele também tinha alimentação no quintal da casa dele. Existia uma certa fartura. E com isso, eles tinham um tempo ocioso. Esse tempo ocioso eles usavam para se acasalar. É o que eu entendi. Eu entendi que quando eles iam caçar, provavelmente tinha fêmea perto para eles se divertirem. Não, a fêmea sempre ficava em casa. Você ficava em casa. Então, não está no texto, mas você está pegando de outra fonte. Não, a gente já estudou. Mas, enfim. A gente já leu. Está em outra fonte. Vamos dizer que eu não estudei ainda, você está dizendo, eu vou acreditar em você. Mas a parte relevante do verso é o seguinte, o Teles tem razão. Quando tem ócio, a pessoa vai preencher o tempo com distração, com diversão, e o sexo é uma boa distração. Não tenho dúvida. Onde é que eu estou fazendo reparo? É que a turma não fazia um raciocínio, vou na geladeira ver se tem comida e vou ali e aí eu vou pegar a minha mulher, deixar de pegar por conta disso. A turma pegava e pronto. Podia até ter uma conexão, mas a turma pegava e pronto, porque o instinto era animal. É sentido. Mesmo hoje, o cara não vai na geladeira dizer, puxa vida, será que eu tenho aqui para dar conta de mais um em casa e para eu pegar minha mulher? Ele pega e pronto. Como é que lá atrás o cara ia perder tempo com isso? Ok. É uma ideia. Ok, onde estamos aqui? Nenhuma emoção. Ok. Nenhuma emoção ou impulso humano, quando não controlado e quando tolerado nos excessos, pode produzir tantos danos e pesares quanto esse poderoso impulso sexual. A submissão inteligente desse impulso à regra da sociedade é o teste supremo para a realização de qualquer civilização. Autocontrole e mais. Um autocontrole maior é a exigência sempre crescente para a humanidade que avança, A reserva, a insinceridade e a hipocrisia podem velar os problemas sexuais, mas não dão soluções, nem servem para fazer progressos éticos. Então, isso eu não entendi. Essa última reserva, a insinceridade, Jesus. E a hipocrisia podem velar os problemas sexuais, mas não dão soluções. Eu não entendi isso. Alguém quer comentar? Ele está falando aqui de que é necessário o autocontrole. Isso. E rigoroso, eficiente, né? E ter regras. Sim. Agora, Isso. O resto que eu não entendi. A reserva, a insinceridade e a hipocrisia podem velar os problemas sexuais, mas não dão soluções nem servem para fazer progressos éticos. Eu não entendi. Não sei, eu acho que, por exemplo, tem gente que se abstém do sexo porque acha que, sei lá, provoca uma elevação espiritual, provoca uma elevação do indivíduo. A abstinência, né? É a abstinência. Então, isso é uma hipocrisia, uma insinceridade, né? Eu ia caminhar por aí também. O autocontrole é uma coisa pensada e intelectual
e obediente a uma certa regra. E a outra coisa é o sujeito fazer evitar o sexo por isso, por uma ação hipócrita ou medíocre, porque não seja acha que com isso purifica o corpo, que com isso fala mais melhor com Deus, ou que, sei lá, isso tem uma série de seitas, tribos e ideologias que vão por esse caminho, e ele está dizendo que isso, né, é medíocre, isso é hipócrita. Eu acho que foi por aí que ele quis dizer. Eu também enxerguei por aí. Assim como também tem outros que também adotam a regra lá de, não, o marido pode ter, sei lá, 10 mulheres. Isso. E aí faz filho com as 10 mulheres. Também não está certo, tá equivocada a ideia, né? Uma é provação e a outra é exacerbação. Enfim. Vamos lá. Você continua, Milton? Alguém quer falar? Alguém quer ler? Eu posso ler, na realidade. Vamos lá. Ok. Onde estamos? Os tabus restritivos. Os tabus restritivos. A história da evolução do matrimônio é simplesmente a história da contenção sexual por meio da pressão das restrições sociais, religiosas e civis. A natureza dificilmente reconhece indivíduos. Não toma conhecimento da chamada moralidade. Está interessada única e exclusivamente na reprodução da espécie. A natureza insiste compulsivamente na reprodução, mas, com indiferença, deixa as consequências problemáticas para serem resolvidas pela sociedade, criando, assim, um problema maior sempre presente para a humanidade evolucionária. Esse conflito social consiste na guerra infindável entre os instintos básicos e a ética em evolução. Em meio às raças primitivas, havia pouca ou nenhuma regulamentação para as relações entre os sexos. E, em função dessa licença sexual, a prostituição não existia. Hoje, os pigmeus e outros grupos retrógrados não têm nenhuma instituição de matrimônio. O estudo desses povos revela costumes simples de acasalamento, como os usados pelas raças primitivas. Todos os povos antigos deveriam, contudo, ser sempre estudados e julgados à luz dos padrões morais dos costumes da sua própria época. O amor livre... Fala. Eu gostaria de comentar essa passagem. É porque a gente tem na sociologia, né, no estudo, a gente sabe que a prostituição, não que eu seja a favor, ela cumpre um papel... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ela cumpre um papel social. Até mesmo aqui no texto, quando ele fala que a natureza, né, ela não tem essa dinâmica de se, digamos assim, no meu entendimento, de controlar esse tipo de padrão social. Ela simplesmente exerce uma força sexual sobre o indivíduo e ele quer procriar, ele quer fazer sexo, ok? E a prostituição, ela tira essa força negativa, digamos assim, quando o homem, por sua razão, ou quando sobrecarrega a cabeça, coisa parecida, muitas pessoas, como não têm parceiras, eles buscam um alívio, vamos dizer, físico para esse tipo de processo da natureza. Então, eu entendo que essa parte do texto, ele quer dizer exatamente essa questão em relação à natureza não estar preocupada com isso. Isso são padrões sociais, daí que a gente cria como regras. Basicamente, no meu ver, eu acredito que a gente vai ter uma evolução disso, porque hoje a gente tem terapias sexuais, tem uma série de coisas que vai evoluir socialmente a princípio para que não haja mais uma prostituição, né, um mercado sobre isso. Essa é a fé que eu acredito. Mas eu queria ilustrar, não sei se alguém tem mais algum comentário, que essa parte, para mim, está entendido assim, que a natureza ela vai exercer sua pressão, seja na gente fisicamente, nesse sentido. Mas cabe a gente, aos padrões sociais nossos e morais, regulamentar esse tipo de processo. Isso, autocontrole. Eu concordo com o que você falou, Genaro, mas o que eu percebi no texto foi o seguinte, a vida em sociedade impõe freios ao comportamento. Freio à vontade, freio aos instintos, respeito, regras, aquela coisa toda.
e por trás tem toda uma lei que qualifica como crime você passar do sinal, avançar, enfim, inclusive com prisão, com punição, etc. O que eu entendi do texto é que houve uma época que o cara queria transar, ia lá, catava e transava e estamos conversando. Ele tinha sexo sempre que queria, o instinto prevalecia. Aí a sociedade foi se organizando, foi vindo regra, e o cara continua com vontade de transar, mas tinha que cumprir regra. Aí, vamos colocar a prostituição. Como é que a sociedade dava um desvio, um atalho para essa circunstância? Tá bom, você precisa transar, não pode mexer com as moças de família, não vamos protegê-las. Mas tem algumas moças que você pode pegar. Tanto é que em toda cidade, mesmo cidade pequena do interior, tem a zona. Exatamente o que eu quis dizer. E isso é muito importante que uma cidade tenha a zona. Mas é isso que eu quis dizer. É uma forma de proteger as moças de família. Quer dizer, hoje em dia está tudo bagunçado, mas voltando alguns anos para trás, era assim. A zona era protegida pelo prefeito, pelas autoridades, pelo juiz. Por quê? Porque era super importante ter uma zona em qualquer cidade, para cumprir uma função social. Exatamente isso. Então, no texto diz, houve época que não precisava ter zona, porque o instinto estava liberado, não tem regra, pegue quanto se quiser. Quando começou a ter regra, aí, vamos dizer, tem um atalho. Deixa eu dar aqui uma contestada. Se a gente está se referindo ao início da evolução da humanidade, é muito difícil perceber a presença dessas filosofias que o Genaro levantou. Isso é uma coisa do mundo moderno. Se a gente vai para o mundo moderno, então a gente começa a ter a ingestão do autocontrole, porque a prostituição é uma espécie de permissividade. É uma mulher vendendo o seu corpo. Não é só o instinto do homem de saciar. Tem o outro lado também, que é o lado da mulher. Entendeu? É a mulher não dando valorização nenhuma ao seu corpo, a vendê-lo para obter lucro. Não vejo isso uma questão nem relevante e nem que satisfaça esse tema de que a prostituição cumpre o papel social. Eu não acho. O que cumpre o papel social, eu acho que é você ter um autocontrole. É você saber como usar essa sua sexualidade. Tem gente que não sabe usar a sua sexualidade. Isso, às vezes, vai se transformar numa doença horrível. E tem gente que sabe usar esse autocontrole e usar a sua sexualidade dentro de parâmetros perfeitamente cabíveis. Então, é outro assunto controverso que está aqui. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma coisa que envolve uma desvalorização de um sexo, que é a desvalorização do sexo da mulher, que ela não dá nenhum valor ao corpo, ela usa o seu corpo nem para ser prazer, é para ganhar dinheiro. Então, é uma coisa que deveria ser horrível. E a outra questão do homem de utilizar essa... Não queria falar pobre coitada, mas essa pessoa infeliz de ter essa escolha e ajudá-la a continuar subsistindo. Então, essas coisas, tudo bem. Antigamente existia a zona, existia isso, existia aquilo, e por uma sociedade medíocre, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que fazia o uso da tradição machista, de tudo isso que acontecia. Isso era bom? Eu não creio que fosse. Eu penso assim, como eu falei, não que seja algo bom isso, mas cumpre um papel social. Não é algo que eu desejo que aconteça ou que eu espero que não aconteça. Eu me refiro realmente a uma questão assim, por exemplo, eu entendo como frequência, a natureza como uma frequência energética, como uma frequência de impulso que ela exerce na gente, independente ou inerente da nossa castidade, do que a gente escolher como religião ou como profissão, ela vai exercer. Para isso, eu acredito que da mesma forma como tem, sei lá, como a gente já viu durante lá, que é preciso às vezes uma extinção de parte da sociedade quando
uma sociedade cresce muito em volume, também existe um papel social de alguns grupos ou pessoas que vão exercer isso para um controle social. Eu entendo perfeitamente que não seja nada legal, mas eu me referi realmente a um cumprimento de um papel social. Assim como o livro de Urantia também acha permissível as guerras. As guerras fazem parte da evolução do ser humano. São temas muito difíceis da gente entender. Sim, mas está lá ipsis literis, que faz parte da evolução do humano, o predomínio de uma raça sobre a outra, e nem que seja preciso usar a guerra para que isso é perfeitamente natural, e em tese deles, né? O mundo só vai alcançar uma vibração mais ou menos de paz ou de luz e tal, o dia que estivermos uma raça só. Para sermos uma raça só, isso aí teve um tema aí que o Henrique falou meia hora, muito bem, explicou isso muito bem. Para sermos uma raça só, precisa que a gente ocupe o território dos outros. É difícil a gente que fica pensando no espírito cristão, de Jesus, de amor, olhar para isso e falar, opa, guerra? Mas, enfim, são teses complicadas que o livro de Urantia joga no colo da gente e que a gente fica meio sem saber o que fazer. Com relação a guerras, eu também ainda não entendi, Cláudio, eu juro que eu estudo bastante, uma hora eu vou conseguir absorver isso daí. Com relação à prostituição... Para que você conseguir absorver, você me explica. Eu divido com você. Com relação à prostituição, logo lá aí na frente, eu vou dar um spoiler. Logo mais na frente, eles vão dizer o seguinte, que as mulheres que tinham filhos antes do casamento, elas eram desejáveis. Por quê? Porque elas mostravam que elas eram férteis. Então, era interessante para o homem casar com uma mulher que fosse fértil. Se ela já tinha um filho, ótimo. Então, eu vou casar com essa mulher, porque ela pode me dar filhos também. E o instinto de procriação era bastante forte. Quando começou a haver a regulamentação, né, através do matrimônio, os pais perceberam que era interessante e começaram a valorizar, falar, ó, minha filha é virgem, ela vale mais do que essa que já teve um filho. E ela, com certeza, como ela é jovem, ela vai poder te dar um filho. E eles começaram a trancar as meninas para que elas não tivessem experiência antes do casamento. As que eventualmente tinham experiências antes do casamento, elas eram excluídas da sociedade. Essas exclusas, elas se uniam e começaram a prostituição a partir daí. Então, na primitividade, começou a prostituição dessa forma. Ela servia como um papel social, como disse o Genaro, infeliz, porque mais uma vez mostrando que a mulher é um lixo nessa sociedade, né? Mas foi assim que aconteceu. Todas essas mazelas, né, e que inclui a guerra, inclui a prostituição, a venda das mulheres, inclui todas as misérias que nós conhecemos e outras que nós não conhecemos, elas efetivamente são parte do nosso processo evolutivo. Então, é inegável que a guerra é uma desgraça, é um negócio assim que traz muito sofrimento, traz muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de crescimento tecnológico, que às vezes até prevalência dos mais fortes e todo esse negócio. Então, é um negócio complicado para a gente entender, mas essas mazelas, de uma maneira ou de outra, nos ensinam e nos preparam para coisas melhores, até o dia que a gente perceber
que a guerra não é necessária para a gente ser mais forte, ser melhor, e nem é necessário ter prostituição e todo esse negócio. Então, acho que é uma parte de um processo evolutivo. Quando a gente entende o livro de Urântia dentro dos propósitos da nossa criação, da missão da nossa criação, e se a gente aceitar a ideia de que nós fomos criados imperfeitos, com o objetivo de chegar à perfeição, é natural que a gente tenha que passar por todas essas depurações, por todos esses sofrimentos, por todas essas dificuldades, aos poucos e nos aprimorando e melhorando até o ponto em que nós vamos chegar num nível de perfeição onde tudo isso vai acontecer de uma maneira mais amena. Eu acho também assim, qual que é o objetivo, né? O nosso objetivo. O nosso objetivo é reconhecer a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Se eu enxergar o mundo inteiro como meu irmão, eu não vou matar o meu